Olá! O ES Rural de hoje fala sobre a acerola, uma fruta pequenininha, mas riquíssima em nutrientes. Muita gente sabe que a acerola tem mais vitamina C que a laranja, por exemplo. Mas não é só isso não. No quadro Que Tal um Cafezinho, os fatores que interferem na produção de café no Espírito Santo. São tecnologias associadas ao uso da variedade correta, da adubação, do manejo de pragas e de doença, da poda, da irrigação e, ultimamente, tecnologia voltada para a qualidade final do produto. Aí vem aquela pergunta, a produção do café do Estado do Espírito Santo, ela vem crescendo nos últimos anos? Tem mais, você vai ver como foi o dia de campo da Mata Atlântica, que mostrou como o produtor pode utilizar a árvore na propriedade rural, gerando renda e atendendo à legislação. Todas as pesquisas aqui são feitas com metodologias científicas, para que os resultados sejam efetivamente comprovados e aplicados sem risco de comprometer a qualidade do meio ambiente. E sobre o bioma Mata Atlântica, uma entrevista especial com Fabiana Ruas, pesquisadora do INCAPER. O foco principal do projeto Biomas é ajudar, dar sugestões, modelos, propor modelos, de inserção da árvore na propriedade rural. Produção rural diversificada com foco na sustentabilidade. Fique com a gente, o ES Rural está no ar. Bom dia, tudo bem? Um dia inteiro de atividades com foco na sustentabilidade e no uso da árvore. Foi realizado em Linhares, norte do Espírito Santo, o Dia de Campo da Mata Atlântica. Um evento técnico-científico que apresentou os primeiros resultados das pesquisas feitas com árvores aqui no estado. Os produtores rurais capixabas aprenderam as diferentes formas de usar a árvore a serviço da propriedade para um desenvolvimento mais sustentável. Uma forma de aumentar a renda e atender à legislação ambiental. Como utilizar a árvore de forma sustentável na propriedade rural? Quais as espécies mais adequadas e quais os benefícios que o bioma Mata Atlântica pode trazer ao produtor rural capixaba? Estes foram alguns dos questionamentos respondidos no Dia de Campo Mata Atlântica, realizado em Linhares, norte do Espírito Santo. Bom, como toda parceria, e principalmente nesse setor agropecuário, é extremamente importante que nós juntemos as nossas forças sinergizando nos resultados. E a exemplo disso é esse evento que está acontecendo hoje, que vem formar um projeto de parceria entre Embrapa, INCAPER, a CNA e os vários outras instituições que estão envolvidas nesse projeto. O objetivo foi contribuir para que os agricultores sejam inseridos na atividade, melhorando a produtividade e a qualidade das florestas do Espírito Santo. O agricultor acredita muito naquilo que ele vê. E hoje nós estamos mostrando, por meio de uma pesquisa aplicada, a sua aplicação para o uso nas pequenas propriedades rurais dos agricultores de base familiar. Como o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural tem uma equipe altamente qualificada nas diversas áreas do conhecimento, isso veio a fortalecer a sua coordenadora do projeto, que é a Fabiana Ruas, que vem com muito mérito conduzindo todos os ensaios experimentais. Todas as pesquisas aqui são feitas com metodologias científicas para que os resultados sejam efetivamente comprovados e aplicados sem risco de comprometer a qualidade do meio ambiente, porque o projeto Bioma Mata Atlântica ele está exatamente propondo desenvolvimento de tecnologias para garantir a sua sustentabilidade. E com isso você reúne diversas tecnologias, desde a distância com que você pode plantar as plantas, desde o adubo que você pode colocar, a matéria orgânica que você utiliza, as espécies florestais que você utiliza, as espécies de importância econômica que também podem ser utilizadas, com foco no bioma Mata Atlântica e principalmente no agricultor de base familiar. Mais de 140 pessoas, entre técnicos e produtores rurais, participaram do Dia de Campo Mata Atlântica. Os participantes foram divididos em grupos e identificados pela cor dos bonés.
Eles visitaram as estações temáticas, tendas armadas no meio da vegetação, e ouviram explicações sobre assuntos técnicos como áreas de sistemas de produção, área de reserva legal, área de preservação permanente e recuperação de áreas degradadas. Depois, se dividiram para visitar os experimentos científicos. 25 projetos de pesquisa foram implantados, utilizando 85 espécies de árvores diferentes, como a aroeira, planta nativa com propriedades medicinais. Durante todo o evento, foram realizadas várias atividades e os produtores puderam analisar as pesquisas realizadas e também o plantio de mudas nativas. As diferentes técnicas de plantio foram demonstradas à beira da lagoa que existe na propriedade. Foram abordados assuntos como a utilização e o preparo do hidrogel, subsolagem, prática que rompe as camadas mais compactas do solo, plantio com motocoveadora, indicando a mecanização da agricultura e plantio manual. Espécies como o ingá, ipê felpudo, vinhático, sapucaia e aroeira estavam entre as mudas utilizadas na demonstração. No mini viveiro, os participantes conheceram mais sobre a maneira correta de coletar, armazenar e quebrar a dormência das sementes. A xiloteca, um arquivo com amostras de madeira, expôs cabos de ferramentas e tábuas para diferentes aplicações, como caixotes e mourões. Um galinheiro móvel reforçou o conceito de sustentabilidade que o Incapera aplica no rural capixaba. No almoço, os participantes puderam apreciar os sabores da Mata Atlântica, em receitas preparadas com ingredientes nativos, como frango ao molho jussara e a farofa de castanha de sapucaia. E a exposição de Augusto Barraque, com galhos e raízes esculpidos pela natureza, também foi uma das atrações do evento. Quem veio de longe, como seu Newton de Marechal Floriano, na região serrana capixaba, entendeu direitinho a mensagem que o Dia de Campo na Mata Atlântica quis passar. Bem, hoje o produtor rural ele tem a preocupação, tem que ter a preocupação da sustentabilidade da propriedade. Isto é, ele tem que usufruir da parte econômica, viver, ganhar dinheiro, a parte social da propriedade e também ter a parte ambiental. E agora com a legislação atual, o produtor também tem que fazer as recuperações das áreas degradadas e também das APPs. E esse exemplo aqui tem toda a propriedade, aqui está toda dividida de acordo com a minha propriedade. Parece que é o retrato de lá. Lá tem nascente, tem córrego e tem área degradada. Então, realmente, aqui a gente aprende como é que a gente vai fazer a nossa propriedade. Bem, o projeto Biomas pesquisa os 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O trabalho é uma parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A coordenação regional do bioma Mata Atlântica é feita pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. A coordenadora do bioma Mata Atlântica, Fabiana Ruas, falou um pouco mais sobre esse trabalho. Vamos ver a entrevista. Fabiana, o que é o projeto Biomas? Então, o projeto Biomas é um projeto a nível nacional, né, que ele está presente nos 6, por isso esse nome, Biomas, né, porque ele está presente nos 6 biomas brasileiros. Então, ele está na Amazônia, Pampa, Pantanal, ele está na Caatinga, está no Cerrado. E aqui na Mata Atlântica, nós do INCAPEC estamos na coordenação regional. Cada bioma tem uma coordenação regional dentro do projeto. E o foco principal do projeto Biomas é ajudar, dar sugestões, modelos, propor modelos, né, de inserção da árvore na propriedade rural. Então a gente tenta trabalhar junto com o produtor rural, de que maneira, né, são sugestões, então pesquisa, né, trabalha pesquisa científica com árvores nativas e exóticas da Mata Atlântica, né? Ou seja, a gente está tentando aqui mostrar alguns exemplos de como que o produtor rural pode estar inserindo a árvore na sua propriedade.
O foco do projeto é esse, então nós temos diversos experimentos de pesquisa com vários colegas de instituições de pesquisa, ensino e pesquisa dentro do estado do Espírito Santo e fora também, que estão desenvolvendo experimentos para ver se os modelos que estão sendo testados com relação à adubação, com relação a espaçamento, com relação a consórcio das espécies, subprodutos dessas espécies, né, da Mata Atlântica, essencialmente nesse bioma nosso aqui. Então, o projeto de pesquisa reúne vários pesquisadores do Brasil inteiro e, dentro do projeto Biomas, nós prevemos 4 componentes, né? O que a gente trabalha, 4 vertentes dentro da propriedade rural. A gente trabalha o componente arbóreo, ou seja, a árvore dentro de área de preservação permanente. Nós trabalhamos o componente arbóreo dentro de área de reserva legal, o componente arbóreo em sistemas de produção e o componente arbóreo dentro de recuperação de áreas degradadas. Então, como que o produtor rural pode se beneficiar com a árvore na sua propriedade, tendo em vista a questão do Código Florestal, quais são as exigências legais que hoje nós temos. Então, o projeto visa contribuir nessas vertentes. Qual é a importância desse projeto para o meio rural? Então, nós temos várias importâncias que a gente pode citar assim como exemplo, né? Uma delas é auxiliar o produtor rural a ele se adequar à legislação exigente. Então, a gente sabe que essas áreas de preservação permanente, área de reserva legal, como que ele pode fazer um sistema produtivo de forma mais amigável com o meio ambiente, de forma mais sustentável. Então, esses são os benefícios, é auxiliar o produtor rural, né, com formas dele melhorar a qualidade ambiental da sua propriedade, ou seja, técnicas que visem melhorar solo, água na sua propriedade e que também, agregado a isso, ele consiga melhorar a sua renda, né, da propriedade, tornando a propriedade mais produtiva e dentro da legalidade, ou seja, dentro do que prega, dentro do que reza a legislação. Então, esse é um principal, digamos assim, né, a principal motivação que nos traz esse projeto foi a grande discussão em relação ao Código Florestal. Mas quanto de APP que eu tenho que deixar, quanto de mata que eu tenho que deixar em torno da minha nascente, quanto de mata eu tenho que deixar em volta dos rios, o que eu posso, o que eu não posso fazer, área muito inclinada, área menos inclinada. Então, eu acho que auxilia o produtor, né, a clarear um pouquinho essas questões. A outra, né, como a gente está falando, a própria árvore na propriedade, ela tem diversos usos, né? O produtor em si, a propriedade, necessita da madeira para diversos produtos na sua propriedade. Outros produtos, hoje nós temos fitoterápicos, hoje nós temos óleos, ou seja, outros produtos, as próprias fruteiras, né? Então, nós temos produtos que podem ser extraídos da árvore sem haver a necessidade dessa árvore ser cortada, né? Então, ele pode ter uma fonte de renda, pode ter um ganho ambiental na sua propriedade e, ao mesmo tempo, contribuir para essa melhora na paisagem, diminuir essa devastação que nós sabemos que tem, ajudar na conservação da biodiversidade, né? Que é a nossa riqueza de espécies, seja animal, vegetal, porque a partir do momento que você planta a árvore, você forma corredores ecológicos, então você já melhora a fauna daquela região, por sua vez essa fauna vai contribuir com dispersão, ou seja, tem toda uma cadeia ecológica aí que vem a partir do plantio da árvore. Então, o produtor rural ele vai alinhar a sustentabilidade com a produtividade, né? Exatamente, a ideia é essa, a ideia não é ficar apenas no discurso conservacionista, porque a árvore melhora a água, solo e tal na sua propriedade. A ideia é também agregar valor às culturas agrícolas, é proporcionar, por exemplo, a pessoa que trabalha com pecuária, a partir do momento que ela insere a árvore, ela vai trazer mais conforto para o gado, ou seja, tem várias possibilidades, né, que inserindo a árvore na propriedade rural, ele vai ter esse ganho ambiental e também vai ter um ganho na sua fonte de renda. Então, isso, a gente já caiu por terra, essa questão de falar, coloca a árvore porque é bonitinho, é paisagismo, faz sombra e tá. Não é apenas esse discurso ambiental mais. A árvore, ela é sim fonte de renda e cada vez mais está crescendo o mercado de produtos a partir da árvore. Bacana, hein? Todos os 6 biomas brasileiros envolvem em torno de 600 pesquisadores.
Os trabalhos ainda contam com o apoio do Sebrae Nacional, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, e das empresas John Deere e Monsanto. A seguir, tem o quadro Que Tal um Cafezinho? O tema de hoje são os fatores que influenciam na safra de café no Espírito Santo. São tecnologias associadas ao uso da variedade correta, da adubação, do manejo de pragas e de doença, da poda, da irrigação e, ultimamente, tecnologia voltada para a qualidade final do produto. Aí vem aquela pergunta: a produção do café do Estado do Espírito Santo, ela vem crescendo nos últimos anos? Tem ainda algumas curiosidades sobre a acerola. O ES Rural vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Aguarde um instante só. O ES Rural está de volta. As novas regras para o licenciamento de barragens no Espírito Santo já foram apresentadas a mais de 350 produtores rurais capixabas. Foram realizadas palestras sobre esse tema nos municípios de Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã, Linhares, Aracruz, Pinheiros, Jaguaré, São Domingos do Norte e São Mateus. Esses municípios foram escolhidos porque possuem um número significativo de barragens. Se algum produtor rural tiver interesse em saber mais sobre as novas regras para o licenciamento das barragens, deve procurar o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, pelo telefone 3636-3816. Se você quiser rever a entrevista que o ES Rural fez sobre esse assunto, é só mandar um e-mail para a gente. O endereço é esrural.tve@rtv.es.gov.br. O Espírito Santo deve bater novo recorde na safra de café desse ano. A previsão é de que sejam colhidas em torno de 12.850.000 sacas de café arábica e conilon. Esse é o assunto do quadro Que Tal um Cafezinho de hoje. Nosso convidado é Romário Gava Ferrão, pesquisador do INCAPER e coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura. Bom, como todos nós sabemos, o café é a principal atividade agrícola no estado do Espírito Santo, né? Nós somos o segundo maior produtor brasileiro de café, no aspecto geral, né? Envolvendo o café arábica e o conilon. Se o Espírito Santo ele fosse um país, nós seríamos o terceiro maior produtor mundial, perderíamos pelo Brasil e pelo Vietnã. E nós somos o primeiro produtor de café conilon do nosso país, com 78% da produção nacional. Essa produção ela vem crescendo não em função da área plantada, mas sim o intermédio do aumento da produtividade. Então, quando nós falamos em produtividade, nós estamos falando ou pensando que o produtor está usando mais tecnologia. São tecnologias associado ao uso da variedade correta, da adubação, do manejo de pragas e de doença, da poda, da irrigação e, ultimamente, tecnologia voltada para a qualidade final do produto. Aí vem aquela pergunta: a produção do café do Estado do Espírito Santo ela vem crescendo nos últimos anos? E qual foi a safra do último ano em relação à safra brasileira? A gente verifica que o produtor ele vem renovando seu parque cafeeiro na ordem de 7% a 8% ao ano. Então, são em torno, envolvendo o arábica e o conilon, são em torno de 80 a 90 milhões de plantas por ano. Então, isso faz com que o produtor, ao renovar, ele use uma variedade mais correta, planta o café de forma mais adequada, use a irrigação e, com isso, ele tem aumentado a sua produtividade na ordem de 8% a 10% ao ano. Mas nós sabemos que o café é uma cultura, né, que o produtor trabalha nela o ano todo. E ela é muito afetada pelas condições climáticas. Anos em que as condições climáticas são favoráveis, nós temos uma produção maior. Anos que tem uma condição climática desfavorável, ou falta de chuva, ou mal distribuição de chuva, ou alta temperatura, ou se tiver também um grande ataque de pragas e doenças, isso pode interferir de forma negativa na produção do café. Bom, o que aconteceu no ano de 2000, ou nessa safra que acabamos de colher a nível de Brasil?
Nós sabemos que o Brasil ele passou por uma seca muito forte, talvez seja a seca mais forte, no Brasil em geral, a seca mais forte dos últimos 20 anos. Então, o Brasil ele teve uma perda de produção na ordem de 15% a 20% nesse ano. E o Estado do Espírito Santo, o que aconteceu? O Espírito Santo ele vem renovando as suas lavouras. Ao contrário do que aconteceu no Brasil como um todo, o ano passado e esse ano, as condições climáticas do Estado do Espírito Santo não foram assim uma condição climática muito drástica, ou não houve um déficit hídrico muito grande. Então, com isso, nós teremos uma produção, estima-se uma produção recorde de café arábica conilon para esse ano. Nós devemos ter uma produção de 12,5 a 13 milhões de sacas. Isso representa mais ou menos 28 a 29% da produção brasileira. Bom, então a condição climática do Estado do Espírito Santo, ela não foi tão ruim ou tão drástica como a média do Brasil. Então, assim, principalmente no norte do Estado do Espírito Santo, onde se concentra 80% do café conilon produzido do nosso estado. Então, nós teremos esse ano um incremento na ordem de 18% a 20% na produção de café conilon, onde que nós saímos de uma safra de 8,2 milhões de safras, foi a do ano passado, para uma safra desse ano que deve ficar entre 9,5 e 10 milhões de sacas. Já o café arábica, houve na região de transição entre 500 e 700 metros, houve déficit hídrico. Então, houve uma queda, uma redução bastante significativa na produção de arábica. Então, nós saímos de uma safra de 2013 de 3,5 milhões de sacas para uma safra desse ano que deve ficar entre 2,8 e 3 milhões de sacas. Bom, então, o que foi anunciado agora, 16 de setembro, foi a terceira estimativa de safra de café. Então, esses dados ainda vão ser confirmados e então a gente só teríamos um número definitivo, uma estimativa definitiva da safra brasileira e do Estado do Espírito Santo no mês de dezembro de 2014. Agora a gente descobre algumas curiosidades a respeito da acerola. Apesar de pequenininha, a acerola tem uma composição nutricional de dar inveja a muitos frutos maiores. Assunto para Hércules Nascimento. Juliana, é inacreditável a quantidade de nutrientes que esse fruto tão pequeno traz. Muita gente sabe que a acerola tem mais vitamina C que a laranja, por exemplo. Mas não é só isso não. Ela é rica em diversas outras vitaminas e nutrientes, como por exemplo o fósforo e as proteínas. Com todos esses nutrientes, a acerola ajuda a evitar problemas de visão, como a cegueira noturna, além de fortalecer o sistema imunológico. Mas as vantagens não param por aí. O pequeno fruto também é eficaz no combate a infecções, inflamações e até a depressão. Além disso, ela também auxilia na absorção do ferro pelo organismo e equilibra os hormônios sexuais. É importante ressaltar que o cultivo da acerola vem crescendo a cada ano no Espírito Santo, principalmente na região do litoral sul do estado, com destaque para o município de Piúma. Viu só, Juliana, quanta coisa boa em um fruto tão pequeno? Hércules, sem dúvida, a acerola é uma pequena notável. Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim. Para participar do nosso programa, você já sabe, é só mandar um e-mail para esrural.tve@rtv.es.gov.br. Eu espero você na semana que vem para o nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.